Bebê gripado com os olhos remelando, né? Os olhos vermelhos e com secreção, tá? Vamos lá, gente, vamos falar sobre esse tema sugerido aqui. Eu já tinha feito até um vídeo sobre o adenovírus, mas outros vírus fazem isso também. Antes de começar, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências. Isso ajuda nosso canal aqui até fazer mais outros conteúdos e crescer também, disseminar essa informação para mais famílias. Bem, gente, uma coisa extremamente comum são vírus que fazem uma infecção das vias aéreas superiores, ou seja, ataca aqui nariz, garganta, né, faringe, a garganta aqui atrás, laringe, toda essa área aqui chamada das vias aéreas superiores. É por onde o ar entra, o começo do ar, até entrar aqui na laringe, abaixo da laringe, que vai entrar nas vias aéreas inferiores. Tá? Muitos vírus, influenza, adenovírus, olha aí o nosso corona, alguns vírus diferentes fazem isso, enfim, são muitos vírus, tem dezenas de vídeos, centenas de vídeos, subtipos aqui, muitos vírus, não só o influenza, o famoso influenza, está aí muito comum agora, mas muitos outros fazem isso. O vírus sincicial respiratório, que faz a bronquiolite também. Muitos vírus atacam o nosso sistema aqui respiratório nas partes superiores. E uma consequência comum de alguns desses vírus é fazer uma conjuntivite associada. Eles podem atacar diretamente a conjuntiva, que é essa membranazinha aqui, reveste toda essa parte interna do olho aqui, a carnezinha, a parte que cobre essa parte branca do olho, a conjuntiva, e os olhos vão ficar avermelhados e pode ter um pouco de secreção também. Tá? O adenovírus é um campeão aí, que faz uma conjuntivite bem pesada. E aí, então, a criança vai ter sintomas gripais, de tosse, coriza, pode ter febre no início do quadro. Lembrando que essa febre aí não vai durar muito que mais do que 3 dias, 2, 3 dias é a média. Essa febre tem que passar, a persistência da febre é um sinal de complicação. Então, a criança vai manter sintomas catarrais, né, de secreção, nariz, tosse, com a conjuntivite. Uma situação é essa, o próprio vírus atacando as membranas da conjuntiva aqui. O tratamento é sintomático, continua sendo a mesma coisa do suporte que a gente faz no resfriado, que é lavar as narinas, hidratar a criança quando já tem hidratação acima de 6 meses, lavar o olho com soro fisiológico e só. Tá? A tendência é a evolução com a recuperação do nosso próprio corpo. Mas existe uma situação também, é que a congestão nasal, quando há infecção, né, vias aéreas superiores, e o nariz está muito entupido, existe aqui um buraquinho, se você olhar no espelho, aqui nesse cantinho, na ponta do meu dedo, tem um pontinho preto. Esse pontinho preto que está aqui, se você olhar no espelho lá você vai ver, ele é um buraquinho e que tem um canalículo, né, que ele vai escorrer a produção de lágrima, né, a produção da secreção ocular aqui, ela escorre nessa direção aqui para dentro do nariz. Então ela sai do olho e discorre para dentro do nariz. É o chamado ducto nasolacrimal, do nariz para as lágrimas aqui. E quando o nariz está congesto, está todo entupido, inflamado aqui por dentro e cheio de secreção, a lágrima que está no olho tende a ficar acumulada lá em cima. Porque ela não consegue escorrer por esse canalzinho que está entupido, que está edemaciado, e encontra lá dentro também uma mucosa, a carnezinha nasal, inchada, e esse fluxo então de lágrimas aqui não vai acontecer. Se você pingar um colírio no seu olho, você vai sentir o gosto do colírio. Tempo depois você sente o gosto, por quê? Porque esse colírio escorre para dentro do nariz, vai lá para a faringe, e aí cai um pouco na língua, lá você consegue sentir o gosto do colírio. Olha, isso aí é uma prova do que eu estou falando. Então, toda vez que você tiver um resfriado, com edema, com congestão nasal, você tem que lavar o nariz, intensificar essa lavagem nasal, porque naturalmente, se você tiver muito congesto, vai aparecer então algum grau de hiperemia, essa mucosa aqui ficar avermelhada, então os olhos ficarão avermelhados e com um pouquinho de remela.
tá? Mas aí você lava o nariz, lava o olho com soro fisiológico e esse olho já fica um pouco melhor, já não fica mais vermelho intensamente, melhora a vermelhidão, melhora a secreção, acabou. Isso é só uma congestão nasal. Mas pode acontecer também, como eu citei, uma conjuntivite associada e causada pelo mesmo vírus. Em algumas situações, a última ponderação, gente, em algumas situações, esse olho congesto, com lágrimas aprisionadas, pode ser contaminado por bactérias, né? Aí, essa conjuntivite, que antes era viral, se transforma numa conjuntivite bacteriana. Então, as bactérias vêm e contaminam o olho, essa membrana da conjuntiva, e fazem uma irritação mais intensa. Os olhos vão ficar mais avermelhados. Ao invés de, no início do resfriado, esses 2, 3 primeiros dias, ser mais intenso esse olho avermelhado e depois ir melhorando, só com a lavagem com soro fisiológico e nasal também, ao invés de ir melhorando, ele vai piorando, vai ficando mais intenso. E a quantidade de secreção, aquelas remelas, vão se mantendo ao longo do dia todo, em grande quantidade. Às vezes o olho fica até fechado. Independente de você lavar, estar lavando os olhos, não há melhora. Então isso é um sinal aí. Se essa vermelhidão estiver muito intensa e se mesmo com um suporte de lavagem, com soro fisiológico nasal e ocular, não se melhora, a gente tem que pensar numa conjuntivite bacteriana. E aí, nesses casos, um colírio, né, uma medicação tópica com antibiótico tópico nos olhos seria indicado, tá? E aí a avaliação aí com o seu pediatra, em algumas situações o oftalmologista, mas normalmente o pediatra consegue dar conta disso. São situações corriqueiras da pediatria. O próprio pediatra trata dessas conjuntivites na criança, tá bom? Então é isso, esse vídeo não dispensa uma avaliação médica, muito cuidado, por favor. Tentei aí ser detalhado nessas informações biológicas, anatômicas aqui, para que vocês entendam melhor. Eu acho que sempre todo conhecimento é positivo, se você consegue tranquilizar e entender as coisas mais profundamente. Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências.